Olá, começa agora mais uma especial Tá Explicado. Seja muito bem-vindo. Neste fim de semana, um dos assuntos é a proposta de reforma tributária do governo, que avança no Congresso, né? Diante da possibilidade de onerar ainda mais as empresas, o relator do projeto na Câmara estabeleceu alguns ajustes. Você vai saber quais são os principais pontos da proposta. Outro projeto que está sendo discutido pelos deputados é o cultivo de cannabis para fins medicinais e industriais. Eu vou te contar o que dizem as pesquisas sobre os potenciais benefícios de medicamentos derivados da planta e quais são permitidos aqui no país. E ainda, depois de adiada por um ano, a Olimpíada de Tóquio 2020 começou. Os primeiros registros do evento esportivo remontam à Grécia Antiga, há 2.500 anos. Na Era Moderna, os Jogos foram recriados em 1896 e foram realizados em Atenas. Você vai conhecer um pouco mais da história do Brasil nos Jogos Olímpicos e quais as expectativas para essa edição. Vamos nessa? Tá explicado. O governo federal já entregou à Câmara dos Deputados duas fases da reforma tributária. A primeira, protocolada em julho do ano passado, estabelece a unificação dos impostos federais, PIS, PASEP e COFINS e a criação da contribuição social sobre operações com bens e serviços e segue em tramitação. A segunda fase, entregue no fim de junho deste ano, propõe mudanças no imposto de renda para pessoas físicas, empresas e investimentos. Para pessoas físicas, as principais alterações são a atualização da base de cálculo do imposto. Hoje, a isenção é para quem tem salário mensal de até R$ 1.903,98. Pela proposta, o benefício se estenderá até aqueles que ganham R$ 2.500 mensais, aumentando em 5 milhões o número de contemplados. Além disso, foi estabelecida a limitação do desconto simplificado. Hoje, independentemente da renda, o contribuinte tem direito a abater 20% dos rendimentos para cálculo do imposto de renda. Com a reforma, isso só poderá ser feito por quem recebe até R$40 mil por ano. Já as principais mudanças na cobrança do imposto para empresas e investimentos financeiros são: os lucros e dividendos distribuídos a investidores pessoas físicas, hoje isentos, passarão a ser tributados em 20%. A isenção permaneceria apenas para microempresas e empresas de pequeno porte com lucros e dividendos de até R$20 mil mensais. Para compensar a nova taxação, o governo propôs a redução da alíquota geral do imposto de renda. Conforme mudanças estabelecidas pelo relator do projeto na Câmara, a alíquota passaria dos atuais 15% para 5% em 2022 e 2,5% a partir de 2023. Mas ainda assim, o advogado especialista em direito tributário, Gabriel Quintanilha, explica que é preciso mais para que a reforma corrija todas as distorções do sistema tributário brasileiro. O que nós precisamos trazer e tratar no Brasil é desonerar o setor produtivo, desonerar a folha de pagamentos, concentrar a tributação no patrimônio, porque o Brasil é um dos países que menos tributa patrimônio no mundo. Precisamos revisar ICMS, que é um imposto sujeito à guerra fiscal e que os estados se utilizam do ICMS para atrair empresas do seu território, gerando prejuízo para os demais estados. Nós temos problemas seríssimos no ISS. Nós temos uma tributação de folha que é acachapante. Tá explicado. As pesquisas sobre o uso medicinal da cannabis se multiplicaram a partir da década de 60 e as mais avançadas estão concentradas em países desenvolvidos. O objetivo é estudar o potencial efeito terapêutico da planta, que tem mais de 100 substâncias ativas. As mais conhecidas são o canabidiol e o tetrahidrocannabinol. E as melhores evidências científicas apontam que, nas proporções certas, esses elementos ajudam a controlar determinados tipos de convulsão, tratar alguns sintomas neurológicos, como os da esclerose múltipla, além de aliviar alguns tipos de dores crônicas. Outras pesquisas com grau menor de qualidade de evidência têm apontado cada vez mais resultados positivos no tratamento de pacientes com autismo, que sofrem com efeitos colaterais relacionados à quimioterapia e com síndrome
síndromes diversas. Por enquanto, no Brasil, há apenas um medicamento à base de cannabis registrado pela Anvisa e 3 produtos derivados da planta com autorização sanitária, quase todos importados. É que para ser considerado medicamento, é preciso passar por estudos clínicos e obedecer uma série de requisitos. Também é possível ter acesso a outros produtos por meio de solicitação de importação excepcional, que deve ser feita pela internet. Além da burocracia, ainda custam caro. Em alguns casos, o preço de um frasco chega a R$ 1.800. Tanto os medicamentos como os produtos autorizados exigem receita médica de controle especial e só podem ser prescritos quando as opções terapêuticas convencionais não tiverem funcionado, como explica o médico Daniel Forte, que é coordenador do Núcleo de Cannabis Medicinal do Hospital Sírio-Libanês. Não é porque é natural que é bom. E também não é porque se mostrou benefício em algumas coisas que é bom para tudo. E nem bom para todos. A evidência que se sustenta é para casos refratários. Os refratários é quando você já tentou várias linhas. Já tentou o primeiro remédio, quando tem mais estudo e mais evidência. Já tentou o segundo, então o terceiro e esse não consegue. Aquela turma que nenhuma dessas coisas funciona, aí que a gente pode pensar em cannabis. Por se tratar de substâncias psicoativas, o especialista alerta para a importância do controle da dosagem e da frequência de uso, bem como da análise individual do paciente para minimizar o risco de dependência. Tá explicado. Bélgica, 1920. Após 8 anos sem competição por causa da Primeira Guerra Mundial, os Jogos Olímpicos voltaram a ser realizados. E foi aí que começou a história do Brasil no maior evento esportivo do mundo. A bordo de um navio cedido pelo governo federal, a delegação de 21 atletas enfrentou uma viagem de quase um mês até a cidade de Antuérpia. E lá, os brasileiros conquistaram 3 medalhas, todas no tiro esportivo. Guilherme Paraense, tenente do Exército, trouxe o primeiro ouro olímpico para o país. As outras 2 medalhas foram de prata e bronze, na mesma modalidade. A partir daí, o Brasil participou de todas as edições, com exceção das Olimpíadas de Amsterdã, em 1928. Ano em que a tocha olímpica foi acesa pela primeira vez após o início dos Jogos da Era Moderna. Nessa época, o país vivia uma crise econômica e não havia recursos para enviar uma delegação à Europa. Em toda a história do país na competição, os brasileiros conquistaram 129 medalhas, 30 de ouro, 36 de prata e 63 de bronze. Em 2016, estreou como país sede dos Jogos que aconteceram no Rio de Janeiro, edição que contou com a maior delegação brasileira da história, com 465 atletas, e registrou recorde de 19 medalhas em 12 das 41 modalidades disputadas. Entre elas, a canoagem, com Isaquias Queiroz subindo ao pódio 3 vezes, e a maratona aquática, que até então nunca haviam trazido medalhas ao país. Neste ano, em Tóquio, estão confirmados 301 atletas brasileiros de 35 modalidades. Por causa da pandemia da Covid-19, o evento, que estava previsto para acontecer em julho de 2020, é realizado um ano depois. Em 124 anos de história, as Olimpíadas nunca haviam sido adiadas, embora tenham sido canceladas em 1916, 1940 e 1944, durante as 2 guerras mundiais. Nesta edição dos Jogos, a meta do Comitê Olímpico Brasileiro é superar as 19 medalhas obtidas em 2016 e com grandes chances de ouro na maratona aquática, canoagem, boxe, vôlei, ginástica artística, vela e até em novas modalidades no programa olímpico, como skate e surf. As Olimpíadas de Tóquio terminam no dia 8 de agosto. Tá explicado.